Olá, eu sou Marcelo Sherpa e, como todos os dias, venho aqui te passar um vídeo, uma ideia, uma sacada, alguma situação que possa fazer você pensar, refletir a respeito dessa grande questão chamada liberdade, tão ampla que cabe um vídeo por dia e ainda serão muitos nos próximos anos. O tema que eu queria trazer hoje para você tem a ver com uma situação que basicamente foi a forma que eu encontrei para trabalhar essa minha ideia em relação à liberdade financeira, que é a seguinte: primeiro, justamente deixar de construir uma ideia falsa, falsificada sobre liberdade financeira. E aí você vê aí pela internet gente, né, com seus carrões, com as suas casas maravilhosas, incríveis, e muitas vezes isso é, em geral, na grande parte das vezes, isso é uma mentira, ou seja, o cara alugou o carro, alugou a casa, nada contra, né? Mas é muito uma intenção de mostrar uma prosperidade que não é por aí que a gente quer fazer realmente uma vida mais feliz, né? Ou seja, você cria uma ilusão para as pessoas, né, que ficam, enfim, achando que isso é possível, conseguir essas coisas, de uma forma falsa, porque a pessoa acaba não dizendo que essas coisas são alugadas, o que também não seria nenhum problema ser alugado, ao contrário, né, financeiramente, inclusive, é muito melhor negócio que seja alugado, mas a questão não é essa, a questão é uma pequena mentira, uma omissão sobre isso. E eu acho que é esse o jogo que a gente que quer ser livre precisa trabalhar, precisa ter uma paz de espírito em relação a essas questões todas. E, evidentemente, quando eu falo de liberdade financeira, essa paz de espírito não necessariamente significa não ter dinheiro ou ter pouco dinheiro. Eu estou falando de bastante dinheiro. Dinheiro que seja suficiente e sobre para a gente poder ter uma vida tranquila, efetivamente. Mas não necessariamente ter muito dinheiro serve para você comprar coisas fúteis, coisas que são desnecessárias, né? Como carros potentes, né? Como casas que não precisam ser compradas, é um dinheiro colocado no lugar errado, inclusive. E o termo que eu estou usando para mim mesmo há algum tempo, primeira vez que eu falo, acho que publicamente talvez, que eu uso o termo é de paz financeira. Da mesma forma que eu, para conseguir minha felicidade, essa busca constante de felicidade, não é que eu a tenha agora, mas a gente vai atrás dela sempre. Para a felicidade, a gente busca paz interior, isso não inventei, não fui eu que inventei, isso foram os budistas, né? Foi Buda e algumas religiões também falam sobre isso. Eu acho que da mesma forma, para a liberdade, e principalmente para a ideia da liberdade financeira, o que de fato me interessa é uma paz financeira, né? Essa paz financeira é aquela que me faz pensar, olhar ao redor e falar assim, ok, não tenho dívidas. E eu tive épocas na vida que eu tive muitas dívidas. Ok, não tenho a preocupação de ter que fazer na economia no dia a dia para poder comprar alguma coisa no final do mês. Senão não vai dar, ou seja, me permito efetivamente passar o cartão, porque eu tenho esse recurso, tenho dinheiro, não só porque eu estou jogando para frente o problema. A paz financeira de saber que se existir algum problema comigo ou com a minha família, não vai ter nenhuma situação, nenhum novo endividamento que eu vá criar para isso. Eu vou ter dinheiro para poder arrumar, enfim, alguma questão de saúde, algum problema que precisa acontecer. Tudo isso, para mim, se resume muito mais à paz financeira do que essa ideia falsificada de dinheiro sobrando, dinheiro para gastar, uma abundância falsificada, como eu chamo. Então, nesse aspecto, em relação, né, ao tema da liberdade, e falando então da liberdade a partir de uma paz financeira, o que que a gente está querendo dizer com liberdade? Aí sim, voltando ao tema liberdade, que é esse grande macro tema aqui do nosso canal, que no aspecto financeiro, a liberdade que me interessa é saber que eu posso, se quiser e quando puder, de forma que eu quiser, pegar um avião e viajar e passar uns dias fora. Isso vai equivaler a fazer algo que não vai atrapalhar minhas contas, não vai atrapalhar meu trabalho, não vai atrapalhar minhas rotinas, né? Porque também é importante que as pessoas, e aí vem um assunto de uma outra liberdade, que é a liberdade de tempo, que é aquilo de você, então, trabalhar o máximo que você pode, para nas suas férias você, então, vai lá e gasta tudo, compra champanhe caro, né? É, 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 Gasta de forma totalmente desnecessária, né? Isso não é liberdade financeira, isso é só uma continuação da escravidão financeira que você tem, ou a escravidão ao próprio sistema que você tem. Quase como uma vingança de você ser um escravo enquanto trabalha, você passa então agora a gastar tubos, gastar um monte de dinheiro desnecessário só para mostrar como você tem poder e tem força.
é bobo, na verdade. O resumo da palavra é esse, né? Ele é bobo. O que de fato interessa quando a gente pensa na liberdade, eu imagino que você que está me assistindo, se você já assistiu alguns outros vídeos meus, sabe a linha de raciocínio que eu tenho, e se você está chegando aqui pela primeira vez, talvez você está assustado com a referência, e talvez não seja para você esse vídeo também, né? Então, talvez você goste mesmo é de ficar gastando e sonhando com um carro, uma Ferrari, um carro, maravilha, ótimo. Cada um tem seus sonhos, né? Não é neste canal que você vai ter muita ajuda nesse sentido. Mas para você que já está aqui há algum tempo, já sabe um pouco do raciocínio do que eu falo a respeito disso, o fato é esse, né? A liberdade financeira que a gente pretende, que eu busco e que eu discuto e converso com vocês, tem a ver com essa paz financeira. Esse raciocínio de saber, eu estou agora neste momento aqui num apartamento em Barcelona, que é onde eu moro nesta época da minha vida. Daqui a algum tempo a gente vai para Nova York. Agora, no mês que vem, a gente vai estar na França, passando 3 semanas lá. E lugares, ou seja, tranquilos, gostosos, que faz também com que isso não sejam férias, como muita gente sonha, né? Essas férias. Por exemplo, eu fico muito de mau humor, se absolutamente férias sem nada para fazer. Eu gosto de ter minhas 2, 3 horas para fazer minhas coisas, para gravar esses vídeos, por exemplo, né? Alguém pode considerar isso como trabalho, isso para mim é terapêutico, isso aqui é a forma que eu mais gosto, isso faz parte da minha vida. Quando eu estiver na França, vou gravar vídeos mesmo de lá da França, ou quando eu vou estar em outro lugar. Semana que vem vou estar 3 dias em outro lugar, vou gravar vídeos desse outro lugar, num hotel próximo aqui a Barcelona, que é um lugar justamente que eu escolhi para trabalhar uns dias lá. Né? Essa é a liberdade financeira, ou seja, eu me permitir escolher um outro lugar para ficar, um hotel bacana, com uma vista maravilhosa. Próximos vídeos que você assistir, você vai ver que são de lá. Por quê? Porque é meu desejo, é um desejo de poder ter uma vida tranquila, ter uma paz em todos os aspectos, de todas as formas, e que essa paz possa também ser relacionada com a minha paz financeira. Uma coisa está vinculada à outra. Ou seja, o fato de eu gravar esses vídeos me permite que eu seja mais conhecido para outras pessoas que tenham interesse sobre meus serviços, meus outros produtos, as mentorias que eu realizo, os programas que eu faço. E que é coisa melhor do que isso, né, de você conseguir viver da sua mensagem, né, ou seja, viver do que você acredita. Essa é a frente, esse é o raciocínio que eu mais acredito, mas isso é um outro tema, né? Eu estou fugindo, eu quero falar mais sobre essa ideia da paz financeira, porque de fato eu acho que é uma ideia e uma sacada que você pode levar para a vida aí. Vamos então pensar o seguinte, mais sobre paz financeira, né? Primeira questão, se você tem dívidas neste exato momento, todos tivemos, ou teremos, ou temos agora em algum momento, eu já tive, não tenho mais, não pretendo ter de novo, mas se você tem dívidas nesse momento, foca a sua energia em acabar com essas dívidas. Paga logo isso, acha uma forma de se livrar dessas dívidas o quanto antes. Vende teu carro e paga a dívida. Enfim, passa a dívida, pega emprestado do seu pai, aí você deixa de dever para o banco e passa a dever para o teu pai, porque os juros do teu pai é menor, mas vai criando situações, porque não há paz se existe dívida. E é muito interessante que eu conheço várias pessoas que têm dívida no banco, dívida no cartão de crédito, e fica assistindo vídeos relacionados a investidores e investimentos, como investir ações e não sei o quê. É absolutamente um contrassenso. Você está tendo uma vida muito tóxica. Você tem, por um lado, dívida no banco e quer investir. Tem uns até que investem, né? O que é mais louco ainda, né? Porque a dívida no banco está uma taxa de 3, 4% e o investimento te gera 1%, 1,5%. Então, essa bagunça mental que eu compreendo, ou seja, muita informação que tem na web, muito dado, muita informação que surge por aí, ela está atrelada a você buscar coerência, buscar consciência, buscar paz, e aí a ideia então da paz financeira. Então, passo 1, busca eliminar todas as dívidas que você tem, e isso já gera então patrimônio positivo. Né? Tem gente, por exemplo, que não faz as contas, sei lá, você tem talvez, por exemplo, um apartamento que você está pagando, né? Você considera como seu, né, na verdade, mas você tem, objetivamente, uma hipoteca de 20 anos, 30 anos com o banco, a juros controlados, enfim, você já tem lá essa parcela que você paga, mas o fato é que você tem um patrimônio negativo. Esse dinheiro, esse apartamento não é seu.
Se você deixar de pagar, o banco fica para ele. E o que você tem de fato é uma dívida. Então, também nesse sentido, quando eu falo de resolva as tuas dívidas, resolva essa hipoteca. Você não vai conseguir de hoje para amanhã, mas antes de qualquer outra questão, resolva isso. Reduza ao máximo essas situações de ter essa dívida que você até esquece, nem considera como dívida, considera como uma propriedade sua, quando não é, né? Então, não é, quero reforçar esse raciocínio. A partir do momento que você ter o contrato, tá, o dinheiro tá tudo pago e está em seu nome e não tem nenhuma vírgula, ok, aí é. Enquanto isso, você tem uma dívida, uma quantidade de dinheiro para pagar, e aí, então, você tem um patrimônio negativo, a não ser que você tenha outra casa, enfim. Mas o fato é, foca concretamente para ter paz financeira, foca isso, você não tem essa preocupação. Porque olha só, e aí eu queria dizer para você, e adoraria dizer para muitos amigos nesses anos todos que eu tive conversas a respeito disso. O que que te faz continuar trabalhando muitas vezes? Ah, não, porque eu tenho que continuar trabalhando, porque eu vou trabalhar na minha empresa, porque eu preciso pagar a escola das filhas, é verdade. Preciso pagar a hipoteca Peraí, aí já não. Ou seja, não necessariamente, né? Ou seja, foi você que se meteu nisso, né? Então, o que eu quero dizer com essa questão é que o fato de a gente não ter paz financeira, ou não ter liberdade financeira, tem a ver com situações que a gente mesmo se coloca. Então, eu estou trabalhando muito num lugar que eu nem gosto muito, mas é para pagar as contas, tanto da escola da minha filha, do meu filho, como pagar a hipoteca, para pagar a parcela do carro, ou seja, então, e aí você se queixa disso, você gostaria de ter mais paz financeira, mas você tomou essa decisão de ter essas dívidas. Então, isso é a não paz financeira, né? Você acha que espero que tenha ficado bastante claro para você que isso tem a ver com não paz financeira. Mas agora vamos supor que você concretamente chegou numa situação onde você não tem dívidas, mas você ainda se sente como aquele ratinho na roda. Você ainda se sente tendo que viver esse mês de aluguel, viver esse mês pagando o aluguel da sua vida, né? Vivendo esse mês trabalhando, vendendo suas horas para poder pagar esses custos. Então, o que acontece nessa situação? Como conseguir paz financeira nesse processo? Basicamente, é uma ideia de você ter algo adicional, algo que sobre, né? E para sobrar algo, a conta tem que ser muito clara. Se você ganhar 1.000, você tem que gastar 800. Né? E esses 200 você guarda. Eu sei que o que eu estou dizendo é muito óbvio. Eu mesmo, durante anos e anos, não fiz isso. E hoje em dia eu faço muito mais porque cheguei num patamar que fica difícil gastar tudo que eu ganho, eu não quero fazer disso nenhum tipo de prepotência como os caras das Ferraris, mas que literalmente acabou sobrando dinheiro todo mês porque eu ganho mais do que eu gasto, efetivamente. A conta básica que você tem que fazer para ter paz financeira é essa: ganhar mais do que você gasta, e não o contrário. Agora, tem muitas formas para você ganhar mais do que você gasta. Por um lado, economizar no que você gasta, e por outro, trabalhar em situações que você possa ter mais recursos. Se você tem um salário fixo, fica muito difícil, você concorda? Aí você só tem um elemento para trabalhar, que é a redução, a economia de recursos. Só tem essa solução. Se você tem um salário fixo, mas você tem espaço e tempo disponível para mais coisas, sei lá, um freela que você faz à noite, um trabalho que você vende de fim de semana, sei lá, o aluguel da casa da família, que você fica com uma grana para administrar isso, ok. Então você tem literalmente condições de ter mais recursos. Então, um elemento, uma palavra que eu gostaria que você guardasse muito para isso, vão ser duas, mas a primeira delas é diversificação. A pessoa que tem um salário, ela não diversifica sua fonte e ela está fadada a ser escrava dessa situação. E com um risco enorme para que você tenha concretamente que está sempre preocupado de não perder esse emprego. Então, isso não te dá paz financeira. O medo de perder esse emprego te dá justamente uma situação que é a não paz financeira, de novo, né? Então, olha quantas coisas a gente vai se construindo nesse processo todo, onde você poderia, primeiro, se quiser, se acho que vale a pena, sai desse emprego, monta um negócio, faz as coisas de outra forma. Quer manter emprego por segurança, está preocupado ou preocupada com isso? Busca então novas fontes de receitas que se somem a isso. E a diversificação te gera paz financeira. Porque o dia que eu perder emprego, eu tenho lá as roupas que eu vendo, sei lá de onde, ou o trabalho freela que eu faço de tal forma. Eu tenho opções
para que me permitam que eu não tenha efetivamente esse risco. É muito curioso, de novo falando para amigos meus que gostaria de ter falado há muito tempo atrás sobre isso, gente que quando me via, quando eu saía dos empregos, eu saí várias vezes de emprego sem ter nenhuma outra possibilidade na frente, outra proposta, outra ideia, mas é porque me via muito cansado e muito chateado de estar lá. Eu saía no vácuo mesmo, na época porque eu era jovem, tinha coragem, era meio que imprudente nessas coisas, mas hoje em dia eu sou muito feliz com isso, e hoje em dia eu tenho uma conclusão muito forte sobre esse aspecto, que é o seguinte, é, as pessoas que se sentem, que me diziam, né, que eu estava fazendo uma coisa muito insegura, muito louca, era uma loucura o que eu estava fazendo, porque o importante é a segurança do emprego. O que eu tenho a dizer, né, já deveria ter dito naquela época, mas não tinha as palavras para isso, é que não existe nada mais inseguro que o emprego. Porque o emprego é uma única fonte de renda que é tudo ou nada. Então, ou você tem esse dinheiro, ou você não tem esse dinheiro quando você é demitido ou quando algum problema acontece. Então, hoje eu posso, depois de estar vivo, sobreviver a várias oportunidades e situações como essa, dizer com tranquilidade que eu fui muito mais seguro nas minhas decisões, foram decisões de segurança e não de insegurança, do que pessoas que eu conhecia que, por medo, por receio, por insegurança, achavam que o emprego era a coisa mais segura que existia. E passavam-se meses, em alguns casos, essas pessoas eram demitidas. Outras não. Viveram e vivem até hoje e fico feliz por isso. Como disse, uma palavra importante, então, é a diversificação e a outra palavra que é escala. Mas essa questão da escala, que é como você consegue, a partir do que você faz, conseguir mais e mais dinheiro, enfim, tem muitas coisas para isso. Isso eu vou deixar para um outro vídeo. Fica uma situação, é muito longo eu falar sobre isso, e no próximo vídeo eu vou falar somente mesmo sobre escala e o que isso pode ser útil para você. Ok? A dica de hoje, então, era essa. Pensa mais que liberdade financeira, que também é possível, eu me sinto em liberdade financeira, mas eu também me sinto em paz financeira. Isso é muito importante para você nessa trilha de trabalho em relação à nossa liberdade ampla, a liberdade evolutiva. Grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou, aquelas coisas, né? Curte aqui, clica ali, sininho, tudo isso. Eu nunca lembro direito, mas espero te ver então no próximo vídeo. Até mais.